Esse é o LabCast, segunda temporada, Empreendedorismo Feminino. Primeiro episódio, Influencers Digitais, uma nova forma de empreender. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao LabCast, o podcast do Lab FEComércio, nosso hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho. Eu sou Camila Tubin, gestora de comunidade desse espaço, e tenho o prazer de anunciar a segunda temporada que leva o tema Empreendedorismo Feminino. Empreendedorismo feminino em alusão ao 19 de novembro, onde é comemorado a data, das empreendedoras mulheres de todo o nosso Brasil. E para a gente iniciar o primeiro episódio, eu trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Gabi Reis. Seja muito bem-vinda, Gabi. Olá, muito obrigada, Cami. Estou muito contente de estar aqui, um pouquinho nervosa também, mas muito feliz com o convite. Muito obrigada. Certo. Bom, a gente agradece por ter recebido esse convite, aceita esse convite. É muito especial para a gente, porque a gente agora está indo para a nossa segunda temporada, do LabCast, que é o podcast do nosso hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho, com uma temática super bacana, que é o empreendedorismo feminino. E que a gente quis iniciar contigo, Gabi, porque a gente sabe que o mundo agora é digital. Os negócios são digitais. E a gente viu um boom dos influencers digitais, que é uma nova forma de empreender, de comunicar, de se relacionar também, por que não, Então, estamos muito felizes de estar aqui conosco hoje, no episódio que vai dar o start a toda essa temporada em que nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino. Certo? Eu me sinto muito honrada em iniciar essa temporada, então muito obrigada pelo convite. Certo. Fico feliz demais. A Gabi, pessoal, para quem tá chegando agora, bom, seguidores a gente não precisa, dispensa comentários, apresentações, mas para quem ainda não acompanha a Gabi nas redes sociais, eu vou falar um pouquinho do currículo dela. A Gabi é psicóloga clínica de formação, fica aí uma curiosidade, porque ela é a super influencer, mas tem essa formação e é empresária no ramo da moda, possui uma empresa, a Aldeia, localizada na cidade de Cachoeirinha. Somos vizinhas, hein? É? Não sabia. Conterrâneas? Conterrâneas. É uma loja multimarcas que atende o varejo e com fábrica própria há 5 anos já, correto? Isso mesmo. Mas a vida de influencer digital é recente. Ela começou em 2020, certo? Com a pandemia, na verdade. Isso mesmo. Certo, então a gente vai começar o nosso bate-papo. Falei aqui, contextualizei um pouquinho de quem é a Gabi Reis, o seu currículo. Mas a gente já inicia então com a primeira pergunta, que é realmente essa última etapa que a gente comentou, que é super recente para ti ainda, que é quando e como que você iniciou nesse universo de influencers digitais. Conta um pouquinho pra gente. Então, como a gente estava falando, eu inicio em 2020 como influenciadora digital de fato. Eu já tinha alguns tipos de trabalho, algum tipo de contato com as redes sociais anteriormente a isso, mas eu não levava como algo profissional. Era mais algo que ou agregava um meio profissional que eu já tinha, ou um pouco mais de, uma brincadeira, um amigo que chama, alguma coisa assim. Então aconteceu muito natural pra mim. Eu costumo dizer que eu fui um pouquinho no contrafluxo, assim, das outras influenciadoras. Enquanto a maioria gera conteúdo, depois ganha uma audiência, depois começa a vender algum tipo de produto ou serviço, seja para empresas que as contratam ou para si próprias. Eu iniciei no comércio. Eu tenho uma loja, então, a Aldeia, ela tem 5 anos. A gente inicia em 2017 com uma loja que era para atender as minhas necessidades enquanto estudante de psicologia ainda. Na época eu fazia os meus estágios, todos eles eram não remunerados, então eu queria ganhar dinheiro, tinha um interesse em empreender. Eu venho de uma família de empreendedores, então isso sempre foi uma coisa bem comum, assim, na minha casa, no ambiente em que eu fui criada, e na moda acabou que foi uma coisa muito natural também, porque minha família sempre teve comércio, minha família é de fábrica, assim, eles sempre tiveram uma produção própria. Eu, no primeiro momento, não me interessava por isso, acabou vindo um pouquinho depois. E aí eu pensei, eu
usava as roupas, as minhas amigas sempre perguntavam, ai, nossa, onde é que é? Ai, que bacana, não sei. Eu pensei, ai, se eu tivesse essas roupas pra vender pras pessoas que me perguntam onde eu compro as minhas roupas. E aí eu passei por um processo de emagrecimento, até acho que eu não tinha comentado isso contigo antes, eu passei por um processo de emagrecimento em 2017, eu fiz a cirurgia bariátrica, e na verdade a Alteia surge no momento em que eu emagreci 45 quilos, precisava renovar o guarda-roupa. Uau! E aí eu pensei, o que eu vou fazer com todas essas minhas roupas que são legais, mas que hoje em dia não me servem mais? E aí eu fiz um brechó. E aí teve muito público pra esse brechó. E aí eu vendi as minhas roupas nesse brechó. Mas nessa época ainda não como influenciadora. Só no meu contato social ali, das minhas pessoas, só na tua do meu rede. ciclo, da minha rede. Daí acabava que, obviamente, eu convidava a Cami, e aí a Cami falava, pra amiga dela, vai ter. Já e aí a amiga dela já divulgava, e isso foi crescendo. Em algum momento as minhas roupas estoparam, né? Eu não tinha mais roupas minhas. E aí eu comecei a pegar roupas de amigas. Eu ligava, Cami, tu não tem interesse de colocar as tuas? Eu vendo as tuas, porque eu tenho público, e tu me dá uma porcentagem, tranquilo. Comecei a fazer isso até que eu vi que não seria tão prazeroso pra mim continuar fazendo a modalidade do brechó a longo prazo. E aí eu começo a comprar roupas e a vender também numa modalidade menor. E aí começou a dar certo também, junto o primeiro dinheiro e crio a Alteia. Numa modalidade de showroom ainda, onde eu atendia ainda as minhas amigas, a Cami ligava, marcava o horário dela, ia lá, atendia. E aí uma forma que eu tinha de receber melhor as pessoas era mostrando os produtos em horários que eu não estivesse, ou que eu não estivesse atendendo, no Instagram. Então eu criei um Instagram para a loja. Lá eu comecei a criar conteúdo das roupas, basicamente, fora do corpo e no corpo. E na época era 2017, assim, eu acho que até em São Paulo já tinha um pouco, assim, dessa modalidade de provador que a gente conhece hoje. Mas na época aqui em Porto Alegre não tinha muito. E eu comecei a fazer isso, e aí deu muito certo. E aí que nasce a influenciadora, assim, porque eu fazia pra minha loja, não era pro meu, nem era pro meu Instagram pessoal, era no meu Instagram da loja. E aí em algum momento isso começou a dar muito certo, eu precisei parar de atender showroom e abrir a loja em horário comercial pra atender todo mundo. E aí com isso as pessoas começaram a pedir mais e mais, e eu comecei a levar isso pro meu Instagram pessoal também, pra atingir um público que ainda não conhecia a minha loja. E aí nessa de levar de cá pra lá, de lá pra cá, outras marcas começaram a me ver fazendo pra minha loja, e aí eu tinha loja de roupas, então às vezes uma loja de acessórios perguntava, ai Gabi, tu não quer? Por isso que eu digo que começou muito informal, assim, ainda não levava como um trabalho. Ai Gabi, eu acompanhei que tu fez um provador da Alteia ontem, no próximo tu não queria fazer com, sei lá, com as minhas semijoias junto, e aí tu mostra as minhas semijoias no corpo junto com o look, dá uma ideia, enfim. E aí eu comecei assim, a fazendo de outras empresas também. Na pandemia, que é quando eu digo que oficialmente isso virou um trabalho pra mim, também por conta da minha loja, por conta do comércio estar fechado, a gente criou não no sentido de inovação, mas criamos dentro da nossa realidade de empresa a estrutura de lives, de live shop. E as lives davam muito certo. A gente começava num horário que a cliente pedia, assim, 18 horas, estava todo mundo em casa, enfim. E a gente ficava às vezes até 2 da manhã atendendo, enfim, e saíam muitos pedidos, 60, 70 pedidos por live, que na época era muita coisa. E aí foi aumentando, enfim. E aí as outras empresas também começaram, tá aí, quanto que tu me cobra pra vir aqui na minha empresa e fazer uma live dessa? Ah, eu vi que tu fala bem, de repente se tu viesse aqui. E aí eu comecei a fazer lives para outras empresas. E foi aí que eu pensei, opa, se eu começar a estruturar isso um pouquinho melhor, eu consigo vender negócio. O meu serviço de divulgação para outras empresas. Assim. Legal. O público sempre foi crescendo, assim, por conta de rede de contatos mesmo, por conta de, enfim, de eu ir mostrando. Muita gente chegava pela Alteia, muita gente chegava por outras empresas para quem eu fazia esses trabalhos. E aí foi crescendo nesse sentido, assim. Hoje a gente vive um ciclo mais de influenciadoras mesmo, e aí acaba que a gente sempre brinca, né, que uma leva para outra, a outra leva para uma, e assim a gente vai criando uma rede de apoio grande, onde a gente conquista um público um pouquinho maior para cada uma, assim. Nossa, mas o teu crescimento foi muito né? grande. Capaz, foi muito bacana ter ouvido essa trajetória, assim, porque realmente é bem como tu trouxeste, assim. Acontece ao avesso, né? As pessoas, elas começam a conversar, vão vendo que leva jeito para ser influência, para comunicação digital. E aí é que vão surgindo os negócios a partir dessa comunicação. Mas contigo tu vinha com essa veia, né, do empreendedorismo dentro de casa, que foi ali, teve um pouquinho, acho que essa questão, né, que te incentivaste aí a continuar, então, nesse processo de empreendedorismo junto com preciso de dinheiro, né? É isso. E eu acho que o empreendedorismo, ele tem um pouco disso, assim,
Enquanto, pra mim, se tu me perguntasse, se tu falasse assim, em 2017, nossa, tu vai ser influenciadora, e aí tu vai aparecer, tu vai pegar os teus stories, tu vai falar, eu falo, nunca, eu morro de vergonha, eu sou tímida, não parece, mas eu sou tímida. Sim. Então, pra mim era uma coisa, tipo, muito distante da minha realidade. Mas, no empreendedorismo, a gente aprende que a necessidade faz, né? A gente tem que agarrar as oportunidades que vão aparecendo. Sim. Eu fiz uma vez de um jeito, deu certo. Eu comecei a pensar, tá, e se eu fizesse dessa vez um pouquinho mais elaborado? Foi dando certo. E aí, tudo aquilo que vai sendo corroborado de alguma forma e virando dinheiro dentro da empresa, do caixa da empresa, a gente acaba optando por fazer mais, entendendo que é algo importante. Sim. E foi aí, eu comecei a ser influenciadora a partir do meu negócio, e não o contrário, né? E eu acho até que se fosse de outra forma, não teria sido. Não teria esse sucesso todo. Exatamente, não teria sido. Porque hoje, eu confesso que depois que eu tive a indicação, porque aqui a gente foi em busca, né, de pautas, quem que serão as convidadas, e aí uma colega, assim, numa pauta, ela disse assim, Cami, eu tenho uma pessoa pra indicar, porque a gente queria alguém do mundo digital, Cris. né? E a Cris, dá esses créditos pra Cris, né? A Cris disse, eu tenho uma pessoa pra indicar, e ela, gaúcha, aqui de Cachoeirinha e tal, tem seguidores, aí eu fui, né? Como é que a gente fala agora? A gente fala do stalkear, né? Mas stalkear do bem. Fui lá e comecei a te seguir. E, nossa, então, pouquíssimo tempo tu já alcançaste aí, acho que tem mais de 60 seguidores, 60 mil, né? Seguidores. 62, eu acho. Então, em pouquíssimo tempo, imagina, a gente tem aí 2 anos que a gente tá nessa situação de pandemia, né? E que legal, assim, que tudo foi de uma forma super natural e com super interesse de realmente fazer o bem, né? Levar aí o teu empreendedorismo a mais mulheres e inspirar de alguma maneira, né? Foi bem bacana ter ouvido essa tua trajetória, que foi ao contrário, né? Começou como empreendedora e através desse empreendedorismo tu te tornaste, então, influenciadora digital. Que legal. Bom, então tu comentou com a gente como começou essa trajetória, né? Mas, como tu bem disseste, tu tem a tua loja, tu é empreendedora, no modelo tradicional, digamos assim, que a gente conhece, loja de rua. E como que tu faz, assim, para conciliar? Porque não é fácil empreender, ter uma loja física, né? Tem todas as suas responsabilidades de administração, de pessoas, de tudo que permeia, né, o empreendedorismo. E como que tu faz agora para conciliar? Porque, como tu disseste, tem o lado empreendedora e ainda tem as parcerias que tu tem, que tu atende, enfim. Como que é para ti essa conciliação de atividades? É difícil. Não é fácil. Eu sempre falo isso, assim, eu gosto de ser muito sincera. Eu recebo, inclusive, isso que a gente tava falando, assim, hoje um dos conteúdos que eu trago mais no meu Instagram é justamente sobre o empreender. Tem muita mulher que me procura falando, Gabi, tenho vontade de ter uma loja de roupas, tenho vontade de empreender em tal segmento, como que tu fez pra começar? Então eu converso muito e sempre tento ser o mais clara possível, assim, eu acho que empreender, num geral, não é uma atividade simples, mas é uma atividade que, quando bem conduzida, quando bem elaborada, ela tem tudo pra ser muito frutífera, assim. E pra mim, não é simples conciliar as duas coisas, mas como eu te falei que uma coisa veio da outra, também não é simples separá-las. Então, assim, elas andam muito alinhadas uma com a outra. Então, eu tento separar na medida do possível e sempre tento casar naquilo que vai ser melhor pros dois, para ambas as empresas, né? Eu considero dois CNPJs diferentes, são 2 CNPJs diferentes. Então, eu procuro casar bastante, assim. Mas, hoje, a Gabi Reis, empresa influenciadora digital, usa da Alteia dentro das redes sociais para falar disso, para conectar com mulheres, para poder dar dica, para poder criar conteúdo, para poder estar envolvida nisso. A Gabi Reis CNPJ se prejudica, de certa forma, em relação a ter uma empresa, porque algumas outras empresas veem isso como até mesmo uma concorrência, de repente, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu ganho muito mais trazendo para o meu negócio. Eu acredito muito no mercado digital, acredito muito na carreira de influenciadora, acredito mesmo, não só para mim, mas para inúmeras outras pessoas. Mas ainda é algo novo, ainda é algo que está se descobrindo, por mais tempo que se tenha já, né, por mais estrutura que a gente venha observando por aí, por mais gente virando a chavezinha da vida que a gente encontre, ainda é um mercado muito novo, é um mercado muito recente, que tem desdobramentos que a gente ainda não tem, né, certeza. E eu sou uma pessoa muito
do certo, sabe? E eu fui criada, como eu te falei, numa família, tipo assim, minha mãe tem 8 irmãos. Todos os meus tios, inclusive a minha mãe, trabalharam no comércio, cada um com seu empreendimento, micros, macros, enfim. Então, pra mim, isso é muito natural. A Alteia é muito fácil pra mim, né? É muito fácil pra mim. É mais fácil do que o digital, na verdade. Então, eu busco vincular as duas coisas ao máximo. Eu acho que a Alteia tem muito a ganhar com a Gabriela Influenciadora. Eu tento levar isso ao máximo. E a minha segurança é o que eu fiz que já deu certo, que lá no início, antes disso, já dava certo, que melhorou muito com o digital e que tem muito pra crescer ainda. A gente ainda tá... Esse ano é um ano de muito avanço pra gente, assim, 2022 é um ano que tá sendo... A gente acabou de passar por um rebranding na marca, que justamente conta um pouquinho sobre esse momento de mudança da Gabriela lá de 2017, que estava na faculdade, que abriu uma empresa porque tinha emagrecido, estava mudando de vida, queria um dinheirinho porque fazia os estágios, pra Gabriela de 30 anos, que tem uma família, tá muito mais certa daquilo que quer hoje. Já vivendo outra etapa da vida, né? Tá tudo muito mais concluído pra mim, assim, em termos de visão de futuro. Hoje eu tenho planos pra Alteia que são muito mais... consolidados do que antes eu tava tendo um negócio. Hoje em dia eu tenho uma empresa, eu falo isso, assim. Então a gente tá passando por um projeto muito legal e às vezes eu tenho que escolher. Essa semana, eu sou mais quem? Quem precisa mais de mim essa semana, a Gabi sabe? Influencer ou a Gabi empreendedora da Alteia? Exato. E eu costumo dizer, assim, a minha prioridade hoje ainda é a Alteia. E não sei, assim, se um dia vai deixar de ser. É onde, não que a influência digital não brilhe meu olho. Pelo contrário, eu adoro fazer o que eu faço. Adoro trabalhar com outras marcas. Acho, assim, incrível uma marca confiar no meu trabalho. Marcas grandes que hoje em dia eu tenho junto comigo como clientes. Acho, assim, me sinto honrada de verdade. Uma coisa que a gente não imagina, né? A gente pensa, nossa, sei lá, por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma campanha com a Via Uno. Na mesma semana, quem vai fazer uma campanha com a Via Uno é a Grazi Massafera. Se alguém me dissesse que eu ia fazer uma campanha com a Via Uno, eu diria, nossa, isso nunca vai acontecer na minha vida. Então, assim, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de lidar com situações muito bacanas. Mas, em contrapartida, o meu plano é levar a minha empresa pra alguém pensar um dia, nossa, eu tô fazendo um trabalho com a Alteia, sabe? Sim, eu tenho um pouco essa... Isso, eu tenho um pouco esse desejo da minha marca ser um desejo de trabalho pra uma influenciadora, de consumo pra consumidora. Então, alçar novos voos, isso né? Mesmo. Que legal, acho que é bem isso, assim, né? Cada passo que tu vai dando, bom, agora qual que é a próxima meta? Qual que é o próximo objetivo, né? O que eu vou perseguir agora? Acho que é muito do ser humano também, né? Exato. Essa questão de... Tá, legal, eu nem imaginava ser influencer, agora eu sou. O que eu posso, ter mais ter com mais, isso? Né, com isso. E eu acho que aí que tá a grande graça das coisas, assim. Não da gente não dar valor pro que a gente tem e tá sempre buscando mais. Pelo contrário, da gente olhar pro que a gente conquistou e pensar, nossa, que bacana, eu nem imaginava que eu ia viver isso, ou eu imaginava tal coisa e consegui mais do que isso, ou consegui essa tal coisa. Mas o que mais que tem pra mim aí, sabe? Sim. Eu acho que o empreendedor tem um pouco disso, sabe? É uma inquietude, assim. O que mais eu posso ter disso que eu já tô vivendo, sabe? E eu busco muito isso. Gabi, e essa questão de influencer, assim, a gente tem visto o boom, né? Que foi, principalmente com a pandemia, né? As pessoas praticamente só tinham o recurso do digital ali para se entreter ou até mesmo para consumir, enfim, diversos hábitos a gente viu que com a pandemia modificaram ou potencializaram. E o que viralizou, assim, mais recentemente em relação a isso, e que foi uma grande surpresa para muitos, foi um stories que a gente viu percorrendo da Bianca Rosa, né? Que antigamente só se falava Boca Rosa, agora virou. Também teve como é que tu comentaste mesmo? Um rebranding. O rebranding, exato. Ela fez isso com ela também, acredito, né? Passou um pouco também por essa transição. E aí viralizou porque eram stories, acho que da equipe dela, que postou ali um cronograma de uma reunião stories, de pauta, uma reunião de pauta da equipe, né? Em que dizia ali, você começa com um bom dia, depois você faz uma foto com um café, filho. E tarará, uma foto com o filho, e todo mundo, ué, peraí. Mas stories não era uma coisa espontânea, acordei, vou lá e o que me der na telha eu faço. E todo mundo ficou meio que, né, espantado com aquilo, mas ao mesmo tempo teve as pessoas que se posicionaram dizendo, não, mas eu acho que faz sentido para o negócio dela, assim. Então, dentro disso, assim,
esse post que viralizou da Bianca Rosa. Eu queria te perguntar como que tu viu isso, né, com essa situação, se tu te familiarizou ou se tu também despontou. No teu dia a dia tu tem também um cronograma, tu te organiza para isso? Ou como que funciona assim pra ti? Bom, primeiramente que a Bianca Andrade, ela é uma referência em todos os sentidos. Pra quem empreende, pra quem é influenciadora, ela é o combinado do que deu certo. Então, eu sempre tenho uma cultura de pensar, opa, se deu certo, a gente tem que olhar, né? Não dá pra sair dizendo que tá errado, a gente tem que olhar. Então, eu acho comum pro público, pra quem não trabalha com isso, achar que é algo... mas porque o que gerou estranheza nas pessoas, além do cronograma, foi esses detalhamentos do tipo... vai lá e tira uma foto com o teu filho, mostra ele uma fofura do teu filho. Tipo, alguma coisa nesse sentido. E aí depois... Primeiro que eu acho que o fato de ter vazado isso foi uma grande estratégia de marketing dela, assim. Eu acho que não vazou ao natural. Acho que é uma coisa que ela quis que tivesse, porque que as pessoas comentassem, porque ela queria trazer o ponto de vista dela sobre isso. Entendi. Acho que muito provavelmente vem um curso dela por aí de como empreender no digital, assim. Mas isso é a minha avaliação, não sei. Acredito que vem e eu compraria. Mas eu acredito assim, eu não tenho um planejamento como o dela, obviamente, mas por dois motivos principais. Primeiro, porque eu não preciso. Embora eu tenha 2 empresas para administrar, isso me demande. Quanto mais organização eu tiver em ambas, isso me facilita muito o trabalho. Eu não tenho 2 super mega empresas para administrar como ela. Então eu acredito que no caso dela é mais do que necessário. Ela precisa de um guia. Ela tem muita publicidade para entregar no Instagram. As publicidades dela precisam de resultados. Isso é uma coisa que as pessoas consumidoras, elas não entendem. Tem um conteúdo que é o nosso conteúdo espontâneo, tem a personalidade, tem o que é da pessoa. Sim. E tem o trabalho. É o espontâneo, é a personalidade que fez com que a pessoa se consolidasse de alguma forma para que ela tivesse trabalhos para estarem acoplados ali? Sim. Mas a gente é 100% nosso espontâneo no nosso trabalho? Não. Então a gente precisa casar isso de alguma forma. E para casar isso sem perder a espontaneidade, sem perder a naturalidade, isso precisa ser muito bem planejado, isso precisa ser muito bem pensado. No caso de uma influenciadora grande como a Bianca, assim, enorme, né? É óbvio que existe muita coisa nesse entorno. Então ela até explicou depois, assim, que todo aquele planejamento não é um planejamento assim de o que tu tem que fazer, é um estudo. O que engaja pra ela de manhã, o que é legal, como que as pessoas gostam de ver a relação dela com o filho dela, como que... isso é falso, então ela não tem uma relação com o filho dela? Não, ela tem muito mais do que 15 segundos de story que ela postou ali. E às vezes só demonstrando um pouquinho do que é o dia a dia dela. Exatamente, né? E aí ela tenta fazer pequenos recortes pra poder passar a ideia da Bianca, que ela é, da Bianca, de como ela gostaria de ser vista. Então esse entendimento, esse planejamento de como vou passar a minha imagem, sim, tenho. Não o cronograma, mas essa organização, o que eu vou postar, como eu vou contar. Uma coisa que se fala muito, o termo hoje que tá assim super, é o storytelling, que é tipo assim, é tudo dentro da... É um termo só, mas na verdade nada mais é do que como se conta, como se chega no ponto que se quer chegar, como que eu vendo algo sem simplesmente mostrar essa caneca aqui pra vocês e dizer que ela é ótima. Porque a chance de eu vender essa caneca dizendo que ela é ótima até existe. Mas se eu puder mostrar na aplicabilidade na minha vida, se eu puder... A Virgínia é um outro caso bem importante. Ela montou uma marca, uma influenciadora gigantesca, montou uma marca recentemente, no ano passado, de cosméticos. E ela, antes de lançar, ficou tipo um mês, todo dia ela ia nos stories dela, ia lá e passava o serum dela e tarará. Foi ao natural que ela fez isso? Foi porque ela acordou e realmente queria gravar que ela tava passando o serum dela? Não, ela fez uma estratégia, ela alimentou, o pessoal perguntava, o que é que tu tá passando? Tu acrescentou alguma coisa na tua rotina? E aí ela vem com o lançamento dela. E o lançamento dela esgota em, sei lá, horas. Não foi só pelo marketing que ela fez não só por essa estrutura, também tem a ver com quem ela já é, como ela já se posicionou, mas tem super a ver com esse storytelling, que é tu ir apresentando as coisas, precisa ter uma estrutura, assim. Eu hoje sempre falo, eu sou mãe, sou casada, sou empresária, tenho a minha casa, tenho o meu público, assim, as pessoas que gostam de conversar comigo. Apesar de falar de moda, por exemplo, moda não é o assunto principal do meu Instagram. As pessoas têm muito mais interesse em falar comigo sobre empreendedorismo, sobre como ter um negócio de moda, do que sobre o que eu acho que é tendência. Sim.
E por mais que muitas vezes eu até tenha tentado fazer pautas para que o meu público, porque eu gosto de falar disso também, por exemplo. Sim. Eu entendi que aquilo ali não é tanto o meu público, não é quem eu atraí, porque talvez não seja o que eu passo necessariamente. Então, é falso da minha parte não querer, é cronograma da minha parte não querer esconder uma parte do meu assunto? Não, é entender o que agrada mais meu público, o que vai gerar mais contato, o que vai ser melhor para mim e para quem tá assistindo também, que afinal de contas é o que eles querem ver, Sim. sabe? Então, eu acho que essa organização é super necessária, assim como em qualquer empresa. Perfeito, é bem isso, assim, a gente, é bem como tu comentaste, imagina o quanto de publicidade que ela tem aí para cumprir todos os compromissos. Contratos milionários. Né? E aí, contratos milionários, e aí também não pode deixar de lado a vida dela, aquilo que ela compartilha, que as pessoas estão ali seguindo ela para saber da vida dela, realmente não dá para deixar isso de lado. E então faz todo sentido, de fato, a pessoa ter uma organização para isso, né, para poder demonstrar isso. Por exemplo, um exemplo prático, assim, a gente vai fazer da minha vida, que não se compara à da Bianca, obviamente, pelo amor de Deus, um dia quem sabe. Hoje a gente tem uma fashion trip combinada, que é o que é uma fashion trip? Uma viagem onde a gente organiza algumas marcas, eu falo a gente porque são outras influenciadoras que vão, algumas marcas vão conosco para lançar uma coleção, por exemplo. E eu vou para essa fashion trip e eu vou colocar essas marcas dentro da fashion trip. Mas como que eu faço isso? Eu simplesmente divulgo as marcas? Não, elas vão estar no meu cronograma lá. Uma marca vai no passeio tal, vai combinar com... Isso é organizado, é pensado antes. Se tu me perguntar se eu tenho um cronograma disso, eu tenho no meu bloco de notas. Dia 1, marca tal, conteúdo tal, passeio tal. Isso é importante para eu poder entregar o resultado que essas marcas precisam, entende? Isso quer dizer que eu tô sendo falsa com o público? Não, eu tô organizando e eu acho que é importante a gente poder falar disso também, até porque tem muita menina querendo ser influenciadora hoje e não sabe nem por onde começar. Não sabe nem por onde começar, Acha né? que é só fazer assim? Não, que tudo é espontâneo, nem sempre. É muito planejamento também. E tem essa virada de chave também que eu acho que o pessoal começou a dar, que é... Ok, as pessoas estão ali nas redes sociais, interagindo, conversando do seu dia a dia, mas tem pessoas que levam aquilo dali além da só a questão de visibilidade do dia a dia, e sim como negócio. As pessoas estão realmente remunerando a partir daquilo. Sim. Então é importante essa organização, né? Não é de forma alguma vai ser menos natural ou falso. É, na verdade, uma entrega que a pessoa quer fazer e para fazer aquela entrega tem que ter organização. Exatamente. Como qualquer empresa, como qualquer negócio, como qualquer outro segmento, né? Precisa ter essa organização. E tu comentaste que tu tem aí, tu é casada, né? Tem teu baby. E a vida de uma mulher muda totalmente, né? Como a chegada de um baby, né? De qualquer família, muda a rotina. E aí, tu já comentou que tem essa questão de conciliar empreendedorismo com a influencer, e agora chegando o baby, tem que aí conciliar toda a tua rotina que tu vinha exercendo também com a rotina de um baby. Então, como que tem sido essa nova rotina pra ti? Como que tu tem conciliado? Eu sou muito suspeita pra falar, eu sempre brinco isso, porque a minha filha a Aimee, minha filhinha, ela tem 7 meses agora, né? Acho que quando for ao ar o programa ela vai ser um pouquinho mais velha, mas ela é uma princesinha, assim, ela é muito tranquila, muito colaborativa. Eu acho que eu tenho muito apoio também, muito apoio familiar, muito apoio do meu marido. A gente tem, assim, uma rede mesmo. Eu entendo que é muito difícil para as mulheres. Hoje em dia eu sempre penso assim, nossa, uma mulher que cria um filho sozinho, eu não consigo colocar em palavras o tanto que ela é forte, o tanto que ela consegue, porque é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, onde eu tenho esse suporte, onde eu consegui me preparar pra isso, foi uma gravidez de surpresa, eu tava num momento de boom, de tudo que eu tinha planejado fazer da empresa, na Alteia, era naquele ano, então foi um ano de muita demanda, que precisava de mim ali, à frente, fisicamente. Me deu um medinho, assim, eu confesso que eu pensei, meu Deus, e agora? Será que a Gabriela Empreendedora vai continuar existindo? Será que ela não vai? Será que eu vou ter que, sei lá, largar um tempo? Será que quando eu voltar eu ainda vou ter ainda vou estar na vontade? Enfim. Então, assim, a gente passa por algumas questões de mudanças internas, externas também, o corpo muda, a gente se sente mais ou menos confiante, dependendo da época. Hoje, com 7 meses, assim, eu posso dizer que eu tô muito satisfeita, muito realizada. Conciliar com ela é muito mais fácil do que conciliar as empresas, sabe? Eu tenho mais prazer, estar com ela é algo muito bom, é algo que
que pra mim me motiva, eu quero passar pra ela, eu sempre falo muito isso, assim. As pessoas me perguntam, tá, mas tu trabalha muito, tu não acha que de repente tu poderia estar... Porque eu não tenho licença maternidade, né? Então, com 1 mês dela, eu já tava trabalhando. Normal, claro, fui indo ali um turno, voltava, saía 1 hora, voltava, mas ali com 3 meses eu já tava trabalhando normal. Então todo mundo me perguntava, tu não acha que tu vai te arrepender desse tempo? Tu não acha que de repente estar mais com ela em casa não seria algo que seria melhor pra vocês duas, enfim. E eu brinco muito assim, a minha mãe é minha sócia hoje na Alteia. E minha mãe sempre trabalhou muito. Eu fui criada nessa realidade e sempre ao lado da minha mãe, tanto que hoje ela é minha sócia. Então eu penso muito nisso, assim, foi uma infância feliz, foi uma vida feliz, eu sempre tive muita admiração pela minha mãe, sempre olhei pra ela como algo que eu queria ser, como uma mulher que era independente, como algo que era, sabe, bacana, e eu tento pensar que é isso que eu quero passar pra minha filha, eu quero que ela se sinta feliz fazendo o que ela quiser fazer, seja empreendendo, seja trabalhando em outro lugar, e que ela entenda que ela vai poder fazer isso, que depende dela, que ela vai ter recurso pra isso, que ela vai ter o meu apoio pra isso. E eu vi uma entrevista daí, era sobre o pai, e ele falava isso, assim, alguém perguntava pra ele o que ele achava, né, sobre essa coisa de estar fora, esse tempo que ele perdia com os filhos, como que ele passava, como que quando a filha dele pedia pra ele ficar em casa, como que ele respondia. E aí ele tava falando justamente sobre isso. Tentem mudar as respostas pro filho dele, tentem tirar de vocês, tentem tirar essas culpas, assim. Tentem mostrar pro filho de vocês que vocês saem pra trabalhar todo dia, não só pra pagar conta. Não é pra pagar conta, não é pra pagar boleto, porque senão vocês estão ensinando eles que a vida é isso, é nascer, ser criança e ser feliz ali, crescer, trabalhar e morrer, pagar conta e morrer. E eu sou feliz trabalhando. Eu sou muito feliz trabalhando, faz parte de quem eu sou, assim, eu gosto muito. Seria muito difícil pra Gabriela não largar o trabalho hoje para viver outra realidade, seja qual fosse o trabalho. E eu passaria isso pra minha filha de alguma forma. Então eu quero mostrar pra ela que eu trabalho porque me faz feliz. E que um dia ela vai ter um trabalho que faça ela feliz também, que ela me faz feliz também, que na vida a gente tem múltiplas felicidades, assim, que a gente vai agregando elas. Então, pra mim, assim, o trabalho e ela hoje se complementam, assim. A minha realização atual é essa, assim, é poder trabalhar e ser bem-sucedido no meu trabalho e ter a minha filha ali se desenvolvendo bem, feliz e curtir os momentos com ela. Que legal isso, assim, que tu trouxeste, que realmente, né, eu acho que isso tem mudado, né, aos poucos, essa questão de vou sair de casa para trabalhar e dar um sustento para a família. Claro, a gente sabe que na realidade do nosso país, pessoas, realmente, ainda não é uma satisfação, ela realmente não tá ali onde ela queria estar, de repente, por N motivos. Mas, se tu pode hoje, né, passar isso pro teu filho e dizer, olha, sai daqui de casa com essa felicidade, assim, tu vai fazer algo que tu gosta, né? E se não é, de repente, ainda aquilo que tu gostaria, poxa, sai com aquela determinação que um dia vai ser, pelo menos sai com essa determinação que se não tá no melhor cenário, um dia vai ficar, né? E acho que é bem interessante isso que tu trouxeste. Eu recebo muito relato de algumas mães, inclusive, porque quando eu viro mãe, isso também entra no... A mãe se une, né? A gente tem uma coisa uma assim, rede de uma coisa de apoio das mesmo. Mães, a gente tem. Não dá pra dizer que não. Então, assim, eu troco muito com mães no meu Instagram. E tem, assim, inúmeros casos de várias situações, de várias, né, individualidades. Mas uma coisa que com recorrência chega até mim e eu acho muito bacana é justamente isso. Embora a gente saiba que a gente vive num país onde a desigualdade é grande, que as pessoas trabalham porque precisam, enfim, ainda assim, muitas pessoas hoje estão conseguindo, dentro da sua realidade, dentro da sua proposta, trabalhar com aquilo que gostam. Então, eu tenho muitos relatos de mães que falaram, depois que meu filho nasceu, eu decidi que eu ia largar o meu CLT, que eu queria trabalhar de dentro de casa para estar com o meu filho e que eu ia, enfim, sei lá, vender doces, que eu sempre fui muito boa, fazer papelaria personalizada, fazer laços de bebê, essa felicidade que tu trouxe, né? Eu preciso trabalhar porque eu preciso do dinheiro, eu quero estar perto do meu filho e eu quero fazer algo que me realize. Então, como que eu junto essas três coisas? É óbvio que como juntar vai depender do aporte que tu tem, sim, às vezes até familiar, de relação, e também daquilo que tu busca, sabe? Eu acho que é importante a gente olhar pra dentro e pensar o que me faria feliz hoje, mesmo que eu não consiga alcançar agora. Mas o que é importante a gente saber o que faria a gente feliz, porque se a gente não souber, a gente não vai chegar lá nunca. A gente vai viver no automático e vai continuar indo e fazendo só o que tem que fazer e não aquilo que a gente gostaria. É verdade. Que legal, Gabi, você ter compartilhado toda essa tua vivência e com tão pouco tempo de vida, né? 7 meses, tu já tem toda essa percepção, assim, do que tu quer passar
pra tua filha. Que legal que tu teve uma relação também bem boa. Um exemplo, né, da tua mãe, que agora tu quer replicar isso também. Isso é muito bacana. É uma pena que agora a gente tá chegando no fim do nosso podcast aqui do Labcast, né? Mas, é claro, a gente vai encerrar com um super recado, uma super mensagem da Gabi. A gente sabe que com esse boom, né, como a gente vinha falando, de muitas pessoas irem para as mídias e tentarem ser influencer digital e tentarem comunicar, existe muitas pessoas ainda nesse processo de tentar realmente, né? Poxa, eu acho que esse negócio acho que é para mim, eu acho que eu consigo comunicar. Então, para encerrar, né, para todos os seguidores que te acompanham, ou para quem está aqui, de alguma maneira chegou, né, nesse episódio, queria que tu deixasse então uma mensagem para quem quer investir nesse mundo digital de alguma maneira, seja como empreendedora digital, como tu começasse, ou de repente como influencer mesmo digital. Então, deixar tua mensagem aí, inspiradora para todos que estão nos acompanhando aqui. Eu acho que a gente nunca tá pronto. Então, eu tenho a sensação, assim, que o que eu mais escuto de demanda é: ai, Gabi, não, eu quero muito, mas quando eu tiver o material X, quando eu tiver mais seguidores, quando eu tiver o produto Y para começar a vender, quando chegar... E essas coisas muitas vezes chegam, de fato, mas às vezes elas não chegam. E eu costumo dizer assim, vamos fazer com o melhor que a gente tem, sabe? Eu sou um exemplo disso em partes, porque eu comecei fazendo algo que não era pretensioso, não era a minha intenção. Era porque eu precisava ali, era uma forma de eu vender melhor. Eu tava com a porta fechada, como que eu ia atingir mais pessoas? Vou fazer. Se der certo, ótimo. Na época eu nem pensava em dar certo, essa é a questão. E deu. E aí a gente começa, sabe, a gente tem que tentar coisas, a gente tem que, obviamente, estruturar, sei lá, a Boca Rosa, que organiza nossas coisas e os nossos projetos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que dar um pouquinho a cara a tapa. Tentar, conversar. No Instagram, eu sempre falo isso, assim, a gente tem uma ferramenta muito poderosa e as pessoas não percebem. Às vezes elas dizem, ah, claro, tu tem X visualizações nos teus stories, então fica muito fácil pra te vender. Eu tenho X, sabe? Eu tenho Y. Só que assim, se tu tem uma loja física, e aí eu digo o exemplo do que eu tenho, se tu tem uma loja física, quantas pessoas entram na tua loja física por dia? 100? 50? 40? 30? 10? Então, se tu estiver falando para 100 pessoas, tu já tem mais do que uma loja física num dia, e tu vai falar isso em 24 horas. O importante é não banalizar os números, transformar eles em pessoas. Eu tô falando para 100 pessoas, eu tenho a chance de vender para 100 pessoas. Se eu vender para uma, tá vendido hoje, amanhã vamos de novo nessas outras 100, nas outras 200. E de repente, se eu tiver um bom trabalho, se essa pessoa que comprou, essa uma pessoa que comprou indicar para outra pessoa, eu vou ter 1.000, eu vou ter 2.000, e assim a gente vai indo. Então eu sou muito do partido assim do começa, sabe? Tenta de estruturar ao máximo, obviamente, planeja, coloca no papel, mas no papel tudo cabe. Vai fazer, vai testar, experimenta o mundo um pouco, experimenta as redes sociais, tenta olhar com um olhar crítico, avalie o que funciona pra ti, o que funciona pra mim não vai ser necessariamente o que funciona pra ti. Saiba quem são as pessoas com quem tu te relaciona, dá atenção pra elas e comece, sabe? Sempre falo também que eu gosto muito de trocar ideia no meu Instagram sobre isso, então se tu não me segue ainda ou se tu já me segue, tem interesse em falar sobre isso, me chama lá que a gente conversa um pouco mais. Isso aí. Acompanhe, né, pra saber um pouquinho mais, né, e ter essas dicas. Gabi, eu queria te agradecer muito por ter participado aqui conosco no episódio, então, de lançamento dessa temporada, né, que é o empreendedorismo feminino. Foi muito bacana, espero que tu tenha ainda muito mais sucesso como influencer, como empresária e agora como mãe, né, da tua baby. Obrigada, muito importante. É muito importante também. E agradecer também a todos que nos acompanharam nesse episódio. Fiquem ligados nos próximos, é claro, tá só começando. E até breve.